Olá, estamos em mais um encontro, o 26º encontro de estudo do livro Por que o Amor é Importante? Como o afeto molda o cérebro do seu bebê. 26º encontro já, gente. Todas as outras aulas e encontros e estudos estão no meu YouTube, Alcione Andrade Oficial. Entrem lá, além de muitos outros vídeos que tem lá também, muitos outros conteúdos. Obrigada por terem voltado, Bianca, Adri, Ju, sejam bem-vindas. Então esse é um encontro de estudo, gente, tá? A gente vai realmente olhar, ler, nós vamos lendo e estudando juntas. Quem já está aqui comigo há mais tempo sabe o quanto isso é bom, né? O quanto esses estudos nos fazem bem. Então sejam muito bem-vindas. Oi, Mari, seja bem-vinda. Como vocês estão? Quem estiver vendo depois, gente, passa aí um pouquinho que eu quero cumprimentar o pessoal aqui que tá sempre comigo nesse estudo. Eu adoro porque elas trazem percepções, né? Poucos pais, poucos homens participam aqui dos estudos, né? Mas é isso aí. É o contexto aí hoje mundial, mas estamos caminhando para essa transformação também, né? Gente, vocês estão sabendo do dia 3? Já se inscreveram na palestra? Vai ser uma palestra gratuita, a melhor mãe que eu posso ser. Vai ser uma palestra muito, mas muito rica, muito legal. Se inscrevam lá na minha bio, para vocês poderem receber o link da palestra, tá? Muito legal. Ah, saudade, né, Ju? Nem fale. Que joia. Ah, o neném grudadinho na primeira soneca. Ai, que delícia! Deixa ele aproveitar muito você aí. Que gostoso. Que bom que vocês estão aqui. Então vamos lá, gente. É o capítulo 8 já que nós estamos. Ó, nós já lemos, já passamos da metade do livro. Já foram 26 encontros. A gente vai lendo conforme a gente for indo no ritmo. Às vezes o pessoal interage bem mais aqui, aí a gente lê menos. Às vezes o pessoal não interage, e aí eu vou indo. Mas o importante é que a gente possa ir realmente compreendendo tudo que tá aqui. Qualquer dúvida, gente, me escrevam. Pode ser que eu não saiba responder, mas a gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente procura outros livros, outras referências para conseguir esclarecer, tá bom? Esse livro é um livro super científico, super técnico, mas é muito esclarecedor. Então, vamos lá. Tormento, as ligações entre os transtornos da personalidade e as experiências iniciais. Eu me via como um monte de lixo, uma anomalia, uma desgraça, e o que era pior, acreditava que tinha me permitido ser invadida pelo erro por causa de uma natureza maligna. Mary Cardinal, em 84, o ano que eu nasci. Vamos lá. Ser o objeto da atenção negativa dos outros ou ser desconsiderado é como um ácido que corrói a autoestima. Vou ler de novo. Ser o objeto da atenção negativa dos outros ou ser desconsiderado é como um ácido que corrói a autoestima. Como vimos, pode levar à depressão ou pode criar uma vulnerabilidade à depressão se experimentados no início da vida, quando a personalidade está se formando. Mas existe uma forma mais obscura de depressão, que está ligada a experiências iniciais mais extremas, particularmente na infância. Esse tipo de depressão é conhecido em meio psiquiátrico como transtorno da personalidade borderline. Originalmente descreve alguém que está no limite, borderline, da psicose, propenso a perder a noção da realidade e suscetível a levar o seu mundo interior à realidade. Por exemplo, alguém que tem medo da motivação de outra pessoa em relação a ele pode acreditar que a pessoa está realmente tentando envenená-lo. Na atualidade, o transtorno da personalidade borderline é mais comumente visto como um distúrbio de regulação emocional. Há um amplo espectro de diagnósticos de transtornos de personalidade, com siglas como TPAS, TPB, TPN, TOC e etc., que foram categorizados para dar aos médicos e profissionais de saúde mental algum senso de clareza e previsibilidade em suas consultas com as pessoas em sofrimento mental. Os indivíduos reais nem sempre se encaixam com perfeição nas categorias, embora esses termos sejam úteis na medida em que proporcionam uma comunicação simplificada entre os profissionais,
Acredito que seja necessário esclarecer que, embora redigidos na linguagem da doença, os transtornos da personalidade não são doenças reais de tipo algum. Na verdade, simplesmente descrevem características típicas de vários pontos em um contínuo de dificuldades para o gerenciamento da vida emocional. Outro problema que levantam para mim é que sempre há algo humilhante em ser descrito por termos como personalidade borderline ou narcisista. A terminologia carrega com ela um leve sorriso de escárnio, uma lufada de desprezo. Sinto um pouco de compaixão pela história pessoal que inevitavelmente ocorre antes de tudo. Apesar de tudo isso, vou continuar usando esses termos porque convenientemente demarcam determinados territórios. A depressão percorre os transtornos da personalidade como um tema familiar em diferentes composições musicais. Nos transtornos da personalidade narcisista e borderline, os indivíduos são propensos à depressão. Eles compartilham um sentimento frágil de si, que pode ser perturbado por experiências que as pessoas mais fortes iriam gerenciar com pouca dificuldade. Entretanto, a depressão do borderline é mais uma montanha-russa de emoções aterrorizantes do que um achatamento de sentimentos e submissão ao destino. Os comportamentos borderline são descritos nos livros com termos como autodestrutividade, impulsividade, dissociação, hostilidade, vergonha, medo de abandono e dificuldades em manter relacionamentos estáveis. Para outras pessoas mais bem reguladas emocionalmente, é evidente que a pessoa borderline tem enorme dificuldade em regular seus sentimentos. As emoções são em fúria, muitas vezes bastante fora de controle. O foco em descrever os sintomas da pessoa com o transtorno da personalidade inevitavelmente resulta em distorção. Eles não são qualidades com as quais a pessoa nasceu, nem são a soma total da personalidade como um todo. Olha que legal isso, gente. O foco em descrever os sintomas da pessoa com um transtorno da personalidade inevitavelmente resulta em distorção, porque eles não são qualidades com as quais as pessoas nasceu, nem são a soma total da personalidade como um todo. Os sintomas são os resultados finais de certas histórias típicas de relações pais e filhos. Nesse contínuo, pensando em termos mais simplificados, é provável que quanto mais dolorosas tenham sido as relações, mais intensos provavelmente serão os sintomas. A situação é obviamente mais complexa do que isso, uma vez que temperamentos e circunstâncias individuais desempenham seu papel no desfecho também, assim como o momento de ocorrência de vários eventos, o que pode ser crucial, como veremos. Lembra que a gente já viu um pouquinho disso ali atrás, nesse mesmo livro? Que dependendo da experiência, a pessoa pode passar pela mesma experiência, dependendo da idade dela, ou seja, do nível de desenvolvimento cerebral, essa experiência impacta de um jeito ou de outro? Lembra quando fala do você deixar a criança chorando para ela conseguir se virar sozinha e desenvolver autonomia? No momento em que o cérebro consegue fazer isso, pode ser um impulso legal. Mas no momento em que o cérebro não consegue fazer isso, com certeza é altamente prejudicial. E até nesse momento que a criança consegue fazer isso, a criança não, a pessoa que deixar a criança sozinha para ela se virar sozinha, em nenhuma idade é possível, é benéfico, tá? Nenhuma. Criança, infância, é reflexo de dependência, codependência, dependência de autorregulação. Ela não consegue se autorregular sozinha. Ai, mas ela já tem 9 anos, ela já tem 10 anos. Precisa de um autorregulador externo também. São formas diferentes de ajudar essa criança a se autorregular, mas precisa dessa referência externa, tá? Precisa. A gente vai ver aqui de novo isso. Então, a situação é obviamente mais complexa do que isso, uma vez que temperamentos e circunstâncias individuais desempenham seu papel no desfecho. Oi, Gabi! Oi, Ricardo! Desempenham esse papel no desfecho, assim como o momento da ocorrência dos vários eventos. Qualquer evento que aconteça na vida da pessoa não é igual para cada pessoa. Depende do momento, depende da personalidade, depende do contexto, depende dos temperamentos. O que se pode afirmar categoricamente é que dificuldades emocionais como essa são resultados da história dos relacionamentos de um indivíduo. Todos os transtornos de personalidade são resultados da história de vida de um indivíduo.
e da grande maioria das coisas que aconteceram na infância, que quando eles estavam construindo esses caminhos cerebrais de como lidar com tudo isso, tá? Eu já atendi famílias com crianças com toque. Foram inclusive 2 famílias, eu acho que com situações bem graves assim de toque. E a ideia, claro, vamos levar essa criança para o psicólogo. Não tô dizendo que não tem que, tá, gente? É importante, mas a gente precisa cuidar muito com esse psicólogo. Porque a ideia é tratar a criança. Mas ela tá sendo o resultado das relações com esses pais, da relação com esse ambiente, das relações que ela tem desde que ela nasceu, né? Desses pais que cobram tanto um controle, um total acerto. E aí, muitas vezes, o cérebro que não consegue dar conta disso em muitos lugares vai para outros extremos, né? Para encontrar, não tô dizendo que toda situação é exatamente esse tipo de relação, mas é resultado da relação que a criança teve com seus cuidadores desde que nasceu, tá? E é lógico que vem com genética junto, que vem com ambiente junto, que vem com o que aconteceu em cada idade, vem com tudo isso. Mas o tratamento disso não pode ser só com a criança, gente. A gente precisa olhar para esses cuidadores, para esse ambiente, para essa cobrança, para esse olhar, para esse cérebro que é ainda imaturo, como que se lida, né? Como que se cobra desse cérebro. Vários tipos de toque, né? Vários tipos de transtornos que vão acontecendo na questão emocional. Em particular, a experiência borderline pode ser um distúrbio enraizado no início da infância. Alan Score vê como característica central da experiência borderline o fato de crescer em uma família que não ajuda a criança a processar bem a sua própria experiência emocional. A criança pode ter uma mãe presente durante todo o dia, mas a experiência é de um negligenciado na presença da mãe. A criança é fustigada pela emoção, experimentando altos níveis de excitação no sistema nervoso simpático, porque suas figuras parentais estão de algum modo física ou psicologicamente ausentes e cometem abusos contra ela. Uma pesquisa recente confirmou o poderoso efeito que o afastamento emocional da mãe pode ter sobre um bebê. Na verdade, esse é o maior fator para predizer o desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline, especialmente a probabilidade de automutilação futura. Gente, vamos pensar nesse aumento gigantesco de casos de adolescentes se automutilando? E aí muita gente ainda vem falar, tá fazendo isso só pra chamar atenção. Tem muita coisa que a gente precisa rever, né, gente, dos nossos conceitos, do nosso adultocentrismo, né? De achar que as crianças e os adolescentes sempre têm uma intenção ruim por trás de uma intenção má, porque os adultos é que estão certos, né? Porque o mundo do adulto é que é o mundo verdadeiro. Olha esse cérebro de informação, gente. Olha onde que tá a mudança do mundo. Os adultos são como são hoje, resultado de tudo isso, gente, somado. Olha a nossa responsabilidade enquanto pais. Eu vou ler de novo isso. Uma pesquisa recente confirmou o poderoso efeito que o afastamento emocional da mãe pode ter sobre um bebê. Na verdade, esse é o maior fator para predizer o desenvolvimento de transtorno da personalidade borderline e especialmente a probabilidade de automutilação futura. Tem uma citação dessa pesquisa de 2013. Isso pode muito bem ocorrer porque o afastamento dos pais de um contato íntimo priva o filho de ter o parceiro regulatório de que ele precisa para encontrar sentido nas experiências emocionais e manter o equilíbrio ao longo do dia. Contato íntimo, intimidade. Quem sabe ter intimidade de verdade com seus filhos, gente? Quem sabe ter intimidade de verdade com qualquer pessoa? Intimidade não é relação sexual. A gente é muito confuso nesses conceitos, né? Como a gente não sabe o que é intimidade, a gente acha que a gente leva para um lugar de intimidade física. E nós estamos falando de intimidade relacional, conexão emocional. Quando a criança não pode ter um contato íntimo com seus pais, ela é privada de ter um parceiro regulatório emocionalmente falando. A gente está sempre com foco no externo, nos resultados. Vou dar um exemplo para vocês aqui, bem bobo, mas que, nossa,
Pra mim, assim como pra todos nós, a grande maioria de nós, assim, difícil encontrar uma pessoa que tem essa facilidade. Eu tenho bastante dificuldade em ter essa relação íntima, né, com os meus filhos. Então é um esforço muito grande. E o Joaquim, ele tem um temperamento melancólico, então ele é super intenso nas emoções dele. Essa semana ele acordou de manhã super cansado, a gente sabia, ele dormiu tarde, teve toda uma questão emocional que aconteceu no domingo à noite e tal, e ele acordou super cansado e ele não tinha feito a tarefa no dia anterior, por várias questões também, então ele acordou mais cedo pra fazer a tarefa. E ele tava chorando, não queria fazer tarefa, tava desesperado, e a gente tentando argumentar, tentando falar, falando de combinado, falando de eu vou fazer uma live só sobre combinado, que hoje em dia eu tô cada vez mais contra combinados, mas falando com crianças. Mas falando de responsabilidade, falando de que ele precisa colaborar, onde que a gente pode fazer, que a gente não pode fazer, etc. E aí chegou uma hora que eu sentei do lado dele, ele tava lá todo triste, chorando assim e tal, bravo, né? Sentei do lado dele, abracei ele e fiquei ali encostada nele. E ele chorou, eu fiz carinho nele, não falei nada, fiz carinho nele, fiquei ali. Mas fiquei sentindo, sabe assim, meu Deus, ele tá muito triste. Ele tá muito nervoso, ele tá muito frustrado. E fiquei ali, deixei ele chorar, ele foi se acalmando. Aí eu olhei o estojo dele, abri o caderno na página da tarefa, olhei a tarefa, comecei a pensar sobre a tarefa mesmo, eu falei, ele fez, é uma linha de cada cor, aí eu olhei pro estojo, ele falei, filho, que cor que é agora? Daí ele, agora é o roxo, foi pegando e tal, sentou e fez a tarefa. E aí, cada hora que ele ficava de novo, ele, tô cansado, não sei o que, eu só não falava nada. Só continuava ali do lado dele, olhava pra ele, dava um sorrisinho assim. Ele continuava, ficava ali, continuava mais um pouco, aí fez, gente, a tarefa era grande, e ele foi fazendo. E aí eu conversava com ele sobre as cores, conversava com ele sobre as coisas, estava interessada na tarefa dele, entendendo como é que ele tava, como é que você escolhe as cores, ele falava e tal, não sei o que, e foi. A partir do momento em que alguém, gente, isso não é só com a criança, é com todos nós. A partir do momento que alguém se sente conectado com alguém, cria uma relação íntima, a gente se abre para essa pessoa. A gente se sente apoiado, a gente se sente visto, a gente se sente fazendo parte de algo. Existe alguém aqui, né? Existe alguém me vendo. E aí, lógico, diminui as resistências, diminui tudo. Então, é muito importante a gente pensar que a gente prejudica demais a construção de um cérebro, de uma personalidade, na falta de intimidade. E aí a gente pode olhando para as nossas infâncias, para quem nós somos hoje, para as nossas dificuldades hoje, para os nossos desafios hoje, na relação com o nosso parceiro, na relação com os nossos filhos, na relação com os nossos colaboradores, chefes, né, pares em qualquer área da nossa vida. Como que é? Né? Como que eu lido com os meus desafios emocionais? Com as minhas faltas, meus desafios de comunicação, com os meus desafios de colocar os limites, de respeitar os limites, de lidar com o não do outro, com o limite do outro, com a dificuldade do outro, né? Como que eu lido com essa necessidade do outro de intimidade que eu não sei dar e assim vai. Alguns revisores perceberam que na história da família dos borderline, em geral, o pai e a mãe não são bem sintonizados com a criança, deixando-a em um estado de virtual abandono emocional. Que tipo de pais tem as pessoas borderline? Vocês conhecem, gente? Alguém aqui conhece pessoas que têm transtorno já diagnosticado como transtorno de personalidade borderline? Eu conheço uma pessoa. Alguém conhece? Escrevam aqui se vocês conhecem. Na maior parte das vezes, são pais que têm muito poucos recursos internos e acham que é muito difícil ser sensível às pistas de seus bebês. Geralmente porque estão preocupados demais com seus próprios sentimentos. A Bia conhece. Por exemplo, um bebê está hiperexcitado por um chocalho barulhento sendo agitado perto de seu rosto, vai afastar a cabeça para sinalizar que teve o suficiente desse estímulo em particular. Mas os pais não sintonizados podem estar prestando mais atenção, consciente ou inconscientemente, em seu próprio estado interior de ansiedade ou angústia do que nos sinais do bebê. Ele pode agitar ainda mais o chocalho, pensando que a criança não está prestando atenção, em vez de responder com precisão ao seu sinal, acalmando-o e oferecendo-lhe outra coisa. Olha que exemplo, gente, mais didático. Que interessante. Um bebê tá lá, sendo estimulado com o chocalho lá pelos pais. Um bebezinho. E o bebê começa a virar a cabeça. Querendo dizer que já foi suficiente para ele, já tá começando a ser um estímulo muito grande. E os pais, ao invés de perceber isso, estão tão
preocupados ou conectados só com o seu estado de ansiedade, de querer distrair esse bebê, de, né, eu tenho que fazer tanta coisa depois, ai meu Deus do céu, esse bebê, tão preso em si, que continuam chacoalhando ainda mais, que fazem outra coisa, que inventam musiquinha, que fazem o que pra ver se agradam o bebê, pra ver se distraem o bebê, pra ver se... E, no fim das contas, era exatamente o oposto que o bebê precisava. E que se a gente estivesse conectado com esse bebê, nesse empenho com esse bebê, nessa conexão com esse bebê, nessa intimidade com esse bebê, a gente provavelmente conseguiria perceber os sinais dele. Olha aquilo, coisa mais didática, de um chocalho com o bebê, tá? Imagina quantas e quantas coisas no dia a dia a gente não faz só conectados com nossos próprios sentimentos, nossas próprias emoções e necessidades, né? Como resultado, ele vai aumentar a sua desagradável excitação em vez de regulá-la de volta a um estado bom. É claro que esses incidentes são parte da parentalidade normal, gente. Claro que faz, né? Parte da personalidade normal, parentalidade normal. E tem pouco efeito em um relacionamento que é majoritariamente sintonizado. Contudo, se esse é o estado crônico das coisas, pode afetar as capacidades regulatórias do bebê. Pior ainda, se o estado interior dos pais é de agitação e ressentimento ou mesmo de hostilidade em relação ao bebê, sua capacidade de regulá-lo bem irá diminuir ainda mais. Na falta de habilidade de se autoacalmar, esses pais que tentam lidar com o bebê se sentirão altamente estressados. Seus nervos serão abalados pelo choro do bebê. A bagunça da criança é intolerável. Eles não têm tempo para si próprios. Os pais nesse estado, que não têm apoio familiar, podem reagir fortemente contra o bebê, bater nele ou atacá-lo verbalmente e podem evitá-lo por completo, deixando-o chorar. Isso é muito real. Quando tem mais pessoas no ambiente, o bebê está mais irritado e a reação das pessoas é levar ele para se distrair ainda mais. Aí eu pego ele, o abraço e levo para um lugar mais calmo. Sempre funciona. Nossa, fiquei até arrepiada, Bianca. É isso aí. Os pais de um potencial borderline muitas vezes são muito carentes e sensíveis à rejeição. Eles podem sentir que seu recém-nascido não gosta deles porque ainda não está sorrindo, ou pode ser que, quando o bebê começa a mostrar interesse pelo mundo em torno dele por volta dos 4 meses, esses pais sintam que eles os está rejeitando. O bebê não parece precisar mais deles, e isso pode ser muito doloroso, já que suas próprias necessidades emocionais são tão poderosamente sentidas, tão não atendidas. Os pais podem ter uma retaliação afastando-se do bebê. O problema é que qualquer pessoa com suas próprias fortes necessidades não atendidas pode encontrar grande dificuldade em colocar as necessidades do bebê antes das suas, particularmente se isso não fornecer qualquer gratificação para si. Pode ser muito difícil para eles serem pais no sentido psicológico. Olha que interessante, gente. Muitas vezes esses pais foram negligenciados ou maltratados em sua própria infância. Eles podem rejeitar seus bebês do mesmo modo que foram rejeitados. Um dado curioso das evidências mostrou que as mães que maltratam seus filhos acham muito aversivo estar com eles, um achado muito surpreendente. Soma-se a isso o achado mais previsível de que o comportamento abusivo das mães em relação a seus bebês muitas vezes foi desencadeado pelo choro da criança. Essas mães tinham um nível desagradavelmente alto de excitação não só quando o bebê chorava, mas também quando sorria para elas. Uma citação de 1980, gente. Talvez elas achassem demasiadamente pesadas as demandas de um relacionamento com o bebê, vivendo com uma profunda incerteza sobre a sua capacidade de regular sua própria excitação ou a do bebê. Mesmo que esses pais possam ter grande devoção para com seus filhos, a sua dificuldade em sustentar a disponibilidade emocional por causa de suas próprias preocupações internas tende a torná-los pais erráticos, que frequentemente não respondem à angústia do bebê. Como resultado, seus filhos muitas vezes desenvolvem apegos desorganizados. Isso também pode acontecer em famílias que não são negligentes ou abusivas, mas que tiveram uma tragédia de algum tipo que não foi adequadamente superada. Isso costuma ser a morte de um bebê anterior ou às vezes a morte de um avô, que permanece na mente do pai, distraindo-o de viver no presente e em participar plenamente da vida do bebê. O efeito sobre o bebê pode ser muito semelhante ao de viver com o pai que não é capaz de prestar atenção nele por causa de um legado de dor interna deixado por sua própria infância. Em ambos os casos, o fato marcante é que o bebê acha que a atenção do pai é imprevisível e não relacionada com a sua própria necessidade. Por exemplo, o pai pode entrar em estado de transe e recuar para longe do bebê como se ele fosse machucá-lo ou se aproximar repentinamente muito perto do rosto do filho, comportamentos que são assustadores para a criança, mas tem mais a ver com o que está acontecendo na mente do pai do que com uma resposta ao bebê. Olha que interessante, gente, tudo isso. Citação de 99.
O medo geralmente é um componente da experiência desorganizada do bebê. Talvez em parte porque os cuidados inconscientes no primeiro ano de vida sejam por si só potencialmente fatais. Os pacientes adultos que podem ter passado por esses tipos de experiências quando eram crianças costumam descrever sentimentos de recaída ou de desintegração sugestivos no momento da falha regulatória total. Meus clientes, Nora e seu bebê Rick, tinham um relacionamento volátil que gerou momentos de medo como esses em Rick. Quando estava se sentindo bem, Nora adorava seu bebê. Mas quando seu namorado a deixava triste e não ligava quando havia dito que ligaria, ela se sentia tão perdida, abandonada e enfurecida que tratava Rick violentamente, alimentando-o com grosseria, empurrando a colher em sua boca de uma forma sádica, ou então brincava com ele e de repente cedia à tentação de beliscar sua orelha muito forte, fazendo-o chorar. Mais tarde, ela sentia remorso por seu comportamento, mas parecia incapaz de controlá-lo. Ela temia que Rick não fosse amá-la mais por causa da maneira como ela o tratou, mas ainda experimentava momentos de puro ódio por ele, como a personificação de um mundo que não a amava o suficiente. Na verdade, os pais que sofrem da dor interna incontrolável criam uma barreira entre eles e seus filhos. Os ataques de Nora contra Rick fizeram ele olhar para ela com cautela e temor ansioso, o que a fez duvidar de seu amor por ela. Essas situações se autoalimentam em um ciclo vicioso que é essencial romper o mais rápido possível. Felizmente, Nora procurou ajuda. Ao se tornar mais consciente de sua própria história e do sofrimento que poderia ser tão facilmente desencadeado no presente, ela foi capaz de ver Rick de modo diferente e reconhecer que ele não era a causa desse sofrimento. Muitas vezes é necessário trabalho terapêutico prolongado para ajudar esses pais a aprender a gerenciar seus próprios estados bem o suficiente para serem capazes de se concentrar nas necessidades do bebê. O bebê desorganizado. Tudo bem até aqui, gente? Aqui ele tá contando alguns casos extremos, né? Peraí, já volto, 2 segundos. Fui jogar meu café frio fora. Muito interessante, né? Pensar que a gente sempre acha que a questão é simplesmente eu não saber o que fazer nessa situação. Se eu soubesse o que fazer, eu faria. Se eu tivesse repertório do que fazer... Ah, me falem o que eu faço na hora da birra. Me falem o que eu faço. Eu atendo, né, todas as famílias que eu atendo, é sempre assim, ah, tá, mas quando ele fizer isso, o que eu faço? E a gente tem várias ideias do que os pais podem fazer. Mas daí chega na hora, assim como nós, eu e o Dinho, ele tá aqui do meu lado, fazendo outra coisa no computador. Assim como nós, também temos várias ideias do que fazer. Mas chega na hora, a gente não consegue, muitas vezes. Principalmente nos momentos em que a gente tá, né, totalmente desregulado, ansioso, nossas questões emocionais. Mas por que a gente não consegue? Por causa de tudo isso que a gente leu aqui até agora no livro, né? O nosso mapa de mundo, o nosso mapa cerebral, os caminhos construídos com as sinapses, né, com os neurônios, com todos os caminhos onde as sinapses correm, onde as coisas acontecem, não tem esses caminhos construídos, são outros caminhos, né? São caminhos realmente de muita dor, de muita angústia, que liberam muitos hormônios estressantes, que fazem com que a gente realmente saia desse autocontrole emocional. E aí é muito difícil a gente agir, sendo que o nosso organismo todo, agir de forma assertiva, sendo que o nosso organismo todo está nos levando para outro lugar. Então, querer atuar de forma mais consciente e respeitosa dos nossos filhos nos leva sempre para olhar para nós mesmos, tá? Não é só saber. Saber é um caminho e é necessário saber o que fazer. Outra coisa é conseguir fazer, e aí é um trabalho conosco mesmo, né? Oi, Pati! Saudade! O bebê desorganizado. Gente, a gente tá na página 178 do livro Porque o Amor é Importante, como o cérebro molda o cérebro... como afeta o molda o cérebro do bebê. Como é ser filho de um pai desses? É muito difícil para o bebê coordenar seus sistemas em desenvolvimento com uma mãe que é tão imprevisível. Gente, previsibilidade é um dos pilares do apego seguro. E não é previsibilidade de rotina,
Não é isso, tá? Mesmo sem rotina, se nós tivermos uma mãe totalmente previsível, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso, que é eu saber que ela sempre estará lá amorosamente, cuidadosamente para atender as minhas necessidades. Não interessa se tem rotina ou se não tem rotina. Eu sei que minhas necessidades serão atendidas. Acontece que como nós não temos essa capacidade estrutural, neurológica, emocional de sermos sempre previsíveis, a gente precisa muitas vezes, ou 100% das vezes, nos apoiar numa rotina para também dar essa ideia de previsibilidade para esse bebê. Por outro caminho. Mas a previsibilidade do apego seguro não é a previsibilidade de rotina, é a previsibilidade dessa mãe. Uma mãe previsível, ou seja, eu sempre sei que ela estará lá amorosamente, atenciosamente e atendendo todas as minhas necessidades. Eu não vou morrer, tá? Essa mãe precisa ser previsível. E é muito difícil para um bebê coordenar seus sistemas em desenvolvimento com uma mãe imprevisível. Ele não é capaz de desenvolver uma estratégia ou um plano de vida coerente com essa mãe. Ele não sabe se deve ir em direção a ela ou afastar-se dela. Ele precisa dela, mas ela pode piorar as coisas em vez de melhorar. Essas são as características de um apego desorganizado, como descrevi no último capítulo. Apegos desorganizados estão no extremo da escala de desregulação emocional, com efeitos correspondentes sobre o cérebro. Interessante, né? A criança simplesmente não está sendo ensinada a gerenciar os sentimentos de um modo consistente. Ela pode não ter as estruturas cerebrais para se acalmar e lidar com o sofrimento. Pequenos estresses podem se transformar em grande aflição, porque o córtex orbitofrontal não é capaz de controlar a excitação da amígdala e do hipotálamo. Ela pode achar que é difícil controlar os sentimentos ou distrair-se quando é necessário para alcançar seus próprios objetivos. Isso realmente deixa a criança em desenvolvimento em um estado bastante impotente e dependente, incapaz de confiar em suas próprias respostas, constantemente olhando para as outras pessoas à procura de pistas sobre como agir e sentir. Se eu preciso ver, putz, minha mãe, posso falar pra ela ou não posso falar pra ela? O que eu tô fazendo, tá bom ou não tá bom? Peraí, ela ficou feliz dessa vez, ufa, então dessa vez tá certo, ufa, então tá, não sei. Não, ai meu Deus, o que eu fiz? Ai meu Deus, ela ficou nervosa, então dessa vez eu não devia ter feito, mas ontem eu fiz, ela... Não. Imagina, gente, a construção de um cérebro nesse contexto, né? Mesmo que o tempo passe e ela pareça estar crescendo, internamente ela pode permanecer um bebê que espera as informações vitais que lhe dariam as ferramentas para lidar com o mundo. O tipo de negligência que resulta de ter pais preocupados com seus próprios estados emocionais também pode ser muito assustador. É difícil dar sentido a um mundo que precisa ser navegado sem um guia confiável. Mas os pais também podem ser assustadores, porque eles são imprevisivelmente violentos ou verbalmente abusivos nos momentos em que seus próprios sentimentos ficam fora de controle. De acordo com Marsha Linehan, uma terapeuta norte-americana que foi pioneira em um programa de tratamento bastante eficaz, especialmente para transtornos da personalidade borderline, o borderline experimentou o que ela chama de ambiente invalidante na infância. A citação dela é de 93. Sua essência é a incapacidade dos pais de reconhecer e respeitar os sentimentos e as experiências da própria criança. Eles podem ser denegridos porque são inconvenientes para seus pais. Cala a boca e não fale mais sobre esse brinquedo idiota. Nós não vamos voltar à loja. O pai vai dizer. Por causa da sua própria incapacidade de se acalmar, o pai não pôde suportar o fato de seu filho estar chateado. Em vez de reconhecer o que está errado, o pai se sente tão desconfortável que, irritado, diz: deixe de ser um bebê chorão. Esse comportamento dos pais, na verdade, exige que a criança gerencie seus próprios sentimentos e a pune por uma falta de fibra moral se ela não estiver à altura da tarefa, mas ele não ensina a criança a gerenciar seus sentimentos. A exigência de não ter sentimentos que seu pai acha muito A exigência de não ter sentimentos que seu pai acha muito exigentes também pode resultar na produção de um falso self, uma máscara que atua como uma pessoa, mas não se sente como uma pessoa internamente. Como Mary Cardinal, uma francesa que escreveu um relato sobre a sua lenta recuperação de uma doença mental, coloca, abre aspas, eu fui formada para me assemelhar o mais próximo possível de um modelo humano que não tinha escolhido e que não combinava comigo.
Dia após dia, desde o meu nascimento, fui moldada. Meus gestos, minhas atitudes, meu vocabulário, minhas necessidades eram reprimidas, meus desejos, meu ímpeto haviam sido represados, pintados, disfarçados e presos. Depois de tirarem o meu cérebro, tendo eviscerado meu crânio, encheram-no com pensamentos aceitáveis de que se adequavam a mim como um avental em uma vaca. Nossa, que forte. Um texto de 84. O transtorno da personalidade narcisista. Gente, tá muito na moda da gente falar das mães narcisistas. Vocês já ouviram falar? Quem estuda sobre maternidade hoje em dia, tá muito evidente agora esse novo diagnóstico, né, de uma mãe narcisista. Vamos olhar para isso. Paty era uma paciente minha que se sentia uma pessoa EC. Ela era uma pessoa ativa, que gostava de passear e viajar, mas não havia conseguido desenvolver qualquer um de seus interesses em uma carreira. Ela não era capaz de permanecer fazendo qualquer coisa por tempo suficiente para se tornar boa nisso. Embora não tenha mencionado, o modo como escreveu seus pais conjurou pessoas que eram intolerantes a seus sentimentos e necessidades. Eles queriam que ela crescesse o mais rápido possível e não gostavam do fato de ela ser um bebê dependente. Não vou nem comentar. Ela não havia sido amamentada. Se chorasse à noite, sua mãe não vinha atendê-la. As necessidades de sua mãe vinham em primeiro lugar. Sua mãe mal podia esperar para fugir das crianças, comprar roupas bonitas, ter um caso, desfrutar de suas férias. Outra pessoa sempre ficava na praia com as crianças. A mãe não estava muito interessada nelas ou em sua companhia. Pior ainda, quando o Paty a incomodava, derrubando um vaso especial que sua mãe havia esquecido de pôr de lado, por exemplo, sua mãe a atacava com fúria e batia nela. Ela era frequentemente punida. Paty cresceu sentindo-se desajeitada e burra e focava em se esforçar para agradar os outros, sendo útil. Ela tentou ser uma pessoa adulta, sensata, mas por dentro sempre se sentiu como uma menina em um mundo cheio de adultos. Alice no País das Maravilhas, perdida sem o livro de regras. Ela tentava ter os sentimentos que se esperava que ela tivesse, mas tinha muita dificuldade em saber o que estava realmente sentindo. Seus relacionamentos pessoais nunca foram em frente e logo fracassavam por uma razão ou outra. Essa história é típica das experiências de um transtorno da personalidade narcisista, o tipo de experiência que poderá levar a uma vulnerabilidade à depressão. A pessoa narcisista ou neurótica muitas vezes é descrita em termos de tentativas de ir em frente sem outras pessoas. Vários escritores têm tentado definir o narcisismo como... Vários escritores têm tentado definir o narcisismo, mas a maior parte concorda sobre os sintomas típicos do narcisismo como autoconsciência e vergonha, reações extremas ao ser criticado, senso inflado de si, grandiosidade, não saber quem é, estar fora da realidade em relação aos sentimentos, medo da inveja dos outros, ilusão de autossuficiência, sadomasoquismo e raiva escondida. Baseado em Mollon, de 93. A maior parte dessas categorias contém o tipo de instabilidade envolvido em não ser bem conectado com os outros e não ser capaz de usá-los para ajudar a regular sentimentos. Sentimentos de poder pessoal e a atuação flutuam, de modo que às vezes o indivíduo se sente capaz de grandes coisas sem qualquer ajuda e em outras vezes sente que os outros vão machucá-lo ou destruí-lo. Alan Score acredita que os problemas do aspecto narcisista têm suas raízes na primeira infância. Ele acha que as pessoas com esses tipos de dificuldade provavelmente receberam cuidados bons o suficiente enquanto eram bebês para ter uma imagem corporal coerente e até mesmo para se sentir muito bem em relação a si mesmas, às vezes, como fazem as crianças excitadas. Contudo, o autor sugere que não tiveram o tipo de parentalidade que iria ajudá-los a gerenciar a vergonha e a recuperação da vergonha. Meus pais vão bem na fase de bebê. Muitos pais vão bem na fase de bebê, ao contrário dos pais que acabei de descrever como potenciais pais de pessoas borderline. Eles são capazes de desfrutar de seus bebês porque se sentem necessários e poderosos. O bebê pode ser experimentado como uma extensão do corpo da mãe e está em grande parte sob seu controle. No entanto, quando o filho se torna uma criança com uma mente própria e um corpo que está sob seu próprio controle, eles poderão não gozar tanto da parentalidade. A mãe quer uma criança compatível, que se encaixe nela e atenda às suas necessidades. Possivelmente uma mãe não cresça nem se torne um ser separado.
Possivelmente uma que não cresça, uma criança que não cresça, nem se torna um ser separado. Ela, em certo sentido, quer assumir o controle sobre essa criança. Veja, anteriormente, o medo do adulto narcisista de perder o controle. Gente, olha que interessante. A mãe, então, os pais saem super bem quando o bebê é bebezinho. Conseguem se doar, se conectar, tarará, se dar bem, entender as necessidades. A criança começa a crescer a partir lá dos seus 3 anos, onde ela começa a formar realmente a sua individualidade, se diferenciar dessa mãe, começa a dizer não pra tudo, não quero, vou fazer do meu jeito, eu quero assim, né? Não vou pôr essa blusa, vou pôr outra, não vou comer isso, quero comer outra coisa. Quando ele começa a sair desse controle da mãe e do pai, quando ele começa a demonstrar alguém separado deles, com vontade própria, com etc., esses pais se perdem, não conseguem mais viver essa parentalidade de maneira de conexão. E aí eles querem controlar cada vez mais, porque a necessidade é de controle, é de ter uma criança que atenda às suas necessidades, às suas expectativas, à sua imagem de pai e mãe, à sua imagem da criança educada, né? Então essas crianças existem para atender a esses pais, tá? Então é esse medo de perder o controle. Esses tipos de pais poderiam forjar um apego inseguro com seu filho. Eles podem ser pais inconsistentes, que podem estar totalmente em sintonia com a criança em um momento, mas afastados, entediados ou não sintonizados no outro. Ou podem ser pais mais consistentemente ressentidos e relutantes, como Paty parece ter sido. Nossa, gente, semelhanças, né? Acabam acontecendo aqui no nosso dia a dia. Não importa qual o padrão de apego, a humilhação pode ser uma questão central que liga os indivíduos do espectro narcisista. Alan Score acredita que seus sintomas surgem em grande parte da má regulação da vergonha em particular. Durante a primeira infância, aspectos importantes da socialização estão ocorrendo, facilitando o importante desenvolvimento do cérebro, como já descrito no capítulo 3. É nesse momento que a área orbitofrontal do córtex pré-frontal amadurece e se conecta. À medida que o córtex orbitofrontal começa a desenvolver conexões com a amígdala, pode pará-la, por sua vez, ativando o hipotálamo e outras estruturas autônomas. Isso possibilita que a criança comece a ser capaz de controlar seu próprio comportamento em resposta à orientação dos pais e a optar por não reagir de modo impulsivo. Esse é um período fundamental quando os pais podem começar a transmitir as suas regras aos filhos. Uma maneira de fazer isso é por meio do afastamento em sintonia e do feedback positivo. À medida que o córtex orbitofrontal se desenvolve, torna-se mais hábil em ler rostos e avaliar situações sociais. Agora, a criança é capaz de começar a reconhecer a desaprovação e a negatividade no rosto dos pais. Por meio de suas conexões com o sistema nervoso autônomo, isso pode desencadear os desagradáveis sentimentos viscerais de humilhação, levando a uma queda na pressão arterial, bem como a liberação de cortisol. Embora esse processo seja uma importante via para a aprendizagem das regras sociais, é igualmente vital para o relacionamento rompido ser rapidamente reparado, antes que o sentimento de continuidade do bom relacionamento seja perdido. A gente já viu, gente, isso no capítulo anterior. Essa é uma questão de julgamento e talvez pode ser prolongada conforme a criança cresça. Mas as crianças pequenas que precisam de uma regulação muito mais contínua não podem se dar ao luxo de perder o fio de seu relacionamento regulatório. Em um nível fisiológico, elas precisam restaurar a conexão afetuosa com seu pai a fim de dispersar o cortisol e os outros hormônios do estresse e regular-se de volta a um ponto de ajuste normal. A criança faz alguma coisa, vou colocar aqui de uma forma prática, tá? Bem didática. A criança faz alguma coisa que a gente desaprova. Ela faz alguma coisa errada, tá? Ela faz alguma coisa perigosa, ela descumpre uma regra, ela não faz. E nós, como pais, lógico que a gente reage de forma demonstrando que a gente não, né, desagradou, né, que a gente ficou nervoso, que a gente não gostou e ok. E rapidamente vem no seu organismo a ideia da vergonha, de que errei, né? Ok, isso é positivo, né? Uau, desaprovei, vergonha, parará. Mas meus pais estão aqui para me regular de novo e dizer, tá tudo bem, como que a gente pode lidar com isso? Faz parte errar, todo mundo erra, né? Como que a gente lida com essa vergonha? Você ficou envergonhado porque você não queria errar, porque ninguém quer errar. Mas a gente usa isso para lidar de alguma forma. Então, essa rapidamente reorganização desse relacionamento,
esse afeto de volta, esse apoio de volta, é muito importante. Se a gente deixa a criança, fique lá no seu quarto para você pensar no que você fez, vira a cara pra criança, parará, trata ela com hostilidade o dia inteiro porque a criança fez algo lá de manhã, ontem, e não pediu desculpa. Gente do céu. Os pais que não são bons em regular os seus filhos podem deixar a criança em um estado angustiado por muito tempo. Eles podem ser pais que têm dificuldades em suportar sentimentos negativos, então pode tentar distanciar-se dos sentimentos da criança em vez de entrar neles e contê-los. Entrar nesses sentimentos e contê-los. Esses pais, contê-los entre aspas, né? Esses pais muitas vezes provocam ou humilham uma criança em um estado de vergonha, dizendo coisas como: eu sei porque as outras crianças perseguiram você no parquinho, não seja tão fraca. Se a criança está com raiva, em vez de conter a ira, o pai pode intensificá-la. Não fale assim comigo. Do mesmo modo, os pais podem ter dificuldade em responder à emoção e à alegria da criança, em responder e compartilhar os sentimentos e em regulá-los em um nível administrável. Com esses tipos de dificuldades regulatórias, ao longo do tempo, a criança pode perder a confiança em seu relacionamento com os pais e em sua bondade básica e capacidade de regulá-la. Como vimos no capítulo anterior, ela pode tornar-se propensa à depressão, facilmente mergulhada em desregulação por uma humilhação ou perda atual, porque a sua resposta ao estresse é hipersensível durante a primeira infância. Gente, essa formação cerebral, essa primeira fase de desenvolvimento cerebral da criança na primeira infância é incrivelmente impactante para o resto da vida do ser humano. E ela é basicamente, a necessidade básica desse cérebro é afeto, conexão, acolhimento. E isso não quer dizer permissividade, gente. É bem importante a gente entender isso. Permissividade é quando eu deixo a criança ou qualquer pessoa, não sou permissivo só com crianças, né? Passar por cima das necessidades dos outros, dos ambientes, de si mesma, simplesmente para satisfazer vontades, tá? Acolher as necessidades das crianças, atender as necessidades da criança, acolher suas emoções, autorregulá-las, ajudá-las a regular-se, demonstrar sempre essa certeza de segurança emocional, de poder contar conosco para tudo, de não ser rejeitado, de não ser humilhado, de não ficar... Tudo isso não é permissividade. Pegar no colo, ficar de forma amorosa, a criança fez uma coisa errada e mesmo assim você pega no colo, você acolhe, não é permissividade, tá? A gente precisa entender muito bem o que é permissividade, o que é autoritarismo, o que é assertividade. A gente confunde tudo isso por causa dessa cultura de que uma criança educada é uma criança que atende às necessidades do adulto. É isso, resumindo, esse é o conceito da criança educada hoje em dia. É a criança que vai em qualquer ambiente e não incomoda ninguém, ou seja, atende às necessidades do adulto. É uma criança que colabora o dia inteiro para os adultos continuarem fazendo o que eles precisam fazer. Então é uma criança que atende às necessidades do adulto. É uma criança que sempre obedece e faz o que se pede, e isso a vida fica tão fácil pro adulto, tá? Então a gente precisa entender muito bem esses conceitos, esses olhares, e tudo isso é fácil de entender quando a gente começa a entender o cérebro, né? O que esse cérebro infantil tá acontecendo lá dentro, né? Quem são os adultos hoje, por que a sociedade é como é hoje. Tudo isso começa lá na formação cerebral desde a gestação. É isso que a gente está fazendo nesse estudo e é isso que a Educação Consciente convida vocês a fazerem sempre, que vai ser olhar para vocês, para a sua formação cerebral e a formação da criança e como essa relação de você, do pai, de quem for, dos cuidadores com essa criança, tudo isso. Por isso que é único, não existe uma receita, não existe um método, não existe uma técnica, não existem ferramentas. Tá? O método mãe parará, o método parará. Gente, não é assim. É sempre um olhar mais profundo, tá? Que vai trazer realmente esse olhar consciente e respeitoso. Esse é o convite que a gente
faz para vocês, assim, o nosso olhar para a parentalidade consciente, o meu olhar para uma educação consciente, esse caminho que eu convido vocês a fazerem, que eu quero muito apoiar vocês a fazerem sempre, seja pelos estudos, seja pelos nossos cursos, seja pelas palestras, seja pelas lives, contem comigo, tá? Então, dia 3 de novembro a gente vai ter uma palestra muito especial para vocês. Entrem lá no link da bio, se inscrevam, convidem as pessoas que vocês conhecem todas, avós, avós, tios, todo mundo que se relaciona com o seu filho, professoras, né? Mandem o convite, porque assim, é muito importante, né, que todas as pessoas que se relacionam com os nossos filhos comecem a entender disso, pelos nossos filhos, pelas outras crianças, pelo mundo, e eu conto muito com a ajuda de vocês para isso, tá bom? No audiocurso a gente fala bastante sobre esses perfis do permissivo, do autoritário, do assertivo, do negligente, a gente entra em cada conceito, né? Então, vai ter mais uma turma esse ano, então fiquem espertos, é a última turma do ano, a gente não ia fazer, mas graças a Deus a gente aumentou a nossa equipe aqui para ajudar nessa parte do nosso trabalho, então a gente consegue fazer mais uma turma esse ano e atender aí bastante gente que tem pedido. Gente, um beijo, vamos parar por aqui então, paramos na página 182, a gente vai começar... na página 183, a gente vai começar... Não sei como é que chama isso, gente. Um título dentro do capítulo. Um subtítulo chamado Através do Espectro em Direção ao Abuso. Forte, né? Vai ser a aula 27. Tá? Dúvidas, comentários sobre essa aula, o que vocês acharam desse nosso estudo hoje? Foi bem técnico, né? Foi bem sobre o transtorno de personalidade, mas é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente está muito próximo desse transtorno sem perceber, né? Se a gente parar pra pensar aí, talvez nossas mães, nossos pais tenham esse perfil narcisista e a gente eles nunca perceberam, e nós também nunca, né, entendemos que tem um nome. Talvez nós tenhamos muito essas características, né, do narcisista, do borderline, etc. E a gente também, como somos funcionais, né, na maioria das vezes, a gente também não olha pra isso, né, então é muito interessante pensar que a gente tá olhando tanto para o que a gente pode estar causando para os nossos filhos no futuro, quanto para quem nós somos hoje, né? E muitas vezes a grande maioria nunca foi num psicólogo, nunca foi num terapeuta, nunca se autoavaliou, nunca se olhou, tá só sobrevivendo, né? Só sobrevivendo. E o resultado de uma pessoa de sucesso é uma pessoa que ganhou dinheiro, né? Não, esse aí teve sucesso na vida. Esse aí, nossa, sempre foi super bem de vida. Legal, né, Bianca? Eu também gostei, achei interessante. Assim, quando eu li a primeira vez, eu pensava... Quando eu vi, né, os títulos e tal, eu falava, isso aqui quando eu começar a estudar ali com a galera não vai ser muito bem-vindo. Mas lendo de novo aqui com esse olhar, né, de trocar, de trazer, etc., ele é rico, sim. Porque acho que diz muito sobre nós, não diagnosticados também, né? Beleza, gente? Então tá bom, fico aqui à disposição de vocês. Se inscrevam na palestra do dia 3 de novembro, lá no meu link da bio. Mandem pra todo mundo. Vamos mudar esse mundo, gente. Vamos mudar esse mundo. Vamos começar aí com os nossos núcleos, vamos se esforçar e vamos fazer a nossa parte para os nossos filhos, né? Que depende muito de nós, muito mesmo. Gabi! Vou te mandar um áudio. Quero falar com você. Mari, beijo. Bianca, gente, tô à disposição, tá bom? Até mais!